Olá, gente amiga, boa noite. Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus te ilumine. Que momento especial esse momento do clamor. Chegamos aqui no final de mais um dia, agradecendo a Deus, celebrando a Jesus por tudo aquilo que ele fez na nossa vida. Temos a oportunidade de orar agradecendo por esse dia e orar pelo próximo dia que já vai por chegar. Queridos, deixa eu chamar a sua atenção muito especial para quê? Para se tornar aqui um inscrito novo da nossa família, do nosso canal. Estamos crescendo para a glória de Jesus, comunicando o Evangelho. Estamos aqui de manhã, segunda a sexta-feira, todos os dias, com o nosso programa Além do Culto. Todas as noites aqui com o programa Momento do Clamor. E toda sexta-feira a gente entrega para você um material para você com a sua família também, o Rap Kids, tá bom? Se inscreva, ative as notificações em todas e senta o dedo no like aí para que o YouTube entenda que é relevante e entregue para mais pessoas. O meu pedido muito especial, senta o dedo no link e manda para pelo menos 5, 6 pessoas. Peça ao Espírito Santo alguns nomes que você deva enviar, porque eu tenho certeza que quando chegar esse link da oração para alguém, vai falar muito ao coração das pessoas e vai abençoar muitas vidas, tá bom? Deus abençoe e vamos juntos. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus, sempre compartilho uma pequena porção aqui no Momento do Clamor para nossa reflexão e hoje não vai ser diferente. Evangelho de João, capítulo 8. Uma mulher que foi pega em adultério. Olha que interessante. Mas antes disso, tem uma chave muito poderosa. Versículo 1 diz assim: ó, Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês aqui. Se Jesus volta ao Monte das Oliveiras, é que Jesus costumava ir a esse Monte das Oliveiras. E por que eu estou falando isso? Porque no versículo 2 ele diz: mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Jesus volta para o Monte das Oliveiras e vai para o templo. Vai para o Monte das Oliveiras e vai para o templo. Vai para o Monte das Oliveiras e vai para o templo. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero desconstruir a ideia de que o templo não é importante e desconstruir uma outra ideia de que a oração no monte não é importante. Primeiro ponto, Deus não está no monte. Ele está no monte porque eu vou lá. Mas desprezar a questão de orar no monte, de orar no lugar secreto, de orar no lugar só você e o Senhor, a gente não pode desprezar. Porque eu estou te dando uma base bíblica, é a Escritura. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Se ele voltou, porque ele ia sempre. Mas na manhã seguinte, bem cedo, ele estava no templo novamente. E lá nesse templo, o que aconteceu? A multidão se reuniu e ele se sentou e ensinou. Jesus está fazendo o que no templo? Ensinando. Ele ia para o monte, ia ter um tempo a sós com o Pai. Lembra? Antes da crucificação, a minha alma está angustiada até a morte. Então se retira, foi orar. Foi para o monte orar. Chama os seus amigos, seus discípulos. Olha, vocês podem vigiar pelo menos um pouco aqui comigo? Então, esse tempo, esse lugar separado, esse tempo reservado no monte de oração, no caso de Jesus era o Monte das Oliveiras, no nosso caso aqui, um monte que a gente vai, que a gente organiza, um lugar, um pasto, debaixo do pé de alguma árvore, ou no nosso quarto reservado, um lugar que nós fiquemos a sós com o nosso Pai. Então é muito importante. Nós não podemos desconstruir a teologia da oração no monte e também não podemos desconstruir a teologia do templo. As duas coisas são de iguais formas importantes. E aí, como ele ensinava no templo, ele foi perseguido pelos mestres da lei dos fariseus, que trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Olha que interessante. Lá no monte ele não foi confrontado por esses caras. Esses caras estavam onde? No templo. Então eu tiro mais um aprendizado aqui. Dá para se separar esse tempo a sós com Deus, o tempo de comunhão com o Senhor, íntima, verdadeira, pessoal, individual, a gente chama de monte. E esse tempo do coletivo é o lugar que a gente ensina a palavra, aprende a palavra e enfrenta os religiosos, os mestres da lei e os fariseus, que sempre estão procurando alguma coisa que está errada. Eles trazem e dizem assim: mestre, essa mulher foi pega em adultério, ou seja, olha, eu trouxe para você uma pecadora. É como se eles dissessem assim: olha, nós não temos pecado. A gente é mestre da lei.
Nós sabemos de tudo, a gente cumpre tudo aquilo que é a lei de Moisés. Mas essa mulher pecadora foi pega no ato de adultério e a lei de Moisés ordena que ela seja morta, que ela seja apedrejada. Olha que interessante. O religioso, ele já leva a base da morte. Ele não levou base para a vida, ele não levou base para salvar, ele já levou a base para, ó, a lei de Moisés diz que essa pecadora, esse tipo de pecado tem que morrer. Mas o que que você diz? Olha que confronto, que afronta. Mas você, Jesus, o que que você diz? Versículo 6, eles procuravam apanhá-la numa armadilha. Ao fazê-lo, dizer que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou. Jesus ficou bravo, gente. Se levantou e disse: aquele de vocês. Eu tenho certeza, Jesus não falou com voz mansa igual eu tô falando aqui, não. Ele deve ter berrado na orelha desses caras. Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. E volta. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. A escritura continua dizendo: quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Queridos, presta atenção. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Não, Senhor, não condenou. Então Jesus disse àquela mulher: eu também não condeno. Vai, mas não peca mais não. Faz de novo não. Quem sabe esse link chegou para você, que está desesperado, desesperada, por encontrar alguém que diga para você: eu acredito. Eu acredito que Jesus te salvou. Eu acredito que você é uma chamada, é um chamado de Deus. É uma escolhida, é um escolhido de Deus. Quem sabe o Senhor me colocou aqui na tua frente desse celular, na tua frente dessa televisão. Você está aí no posto de gasolina, está na penitenciária, está na empresa, acabou de fazer uma entrega com a moto aí e parou, abriu o celular, abriu o link para você mesmo. Você está dizendo: puxa vida, eu andei tão longe da presença de Deus. Eu andei tão longe dos caminhos do Senhor. Eu me sinto tão pecador, tão pecadora. Eu sou tão acusado por aquilo que eu já fiz. Eu sou tão acusada. Eu sou tão estigmatizado. Eu sou tão estigmatizada por aquilo que eu já fiz. Eu nem faço mais, mas por aquilo que eu já fui um dia, que eu já fiz um dia, as pessoas me condenam. Sinta Jesus dizendo para você: eles não têm poder de te acusar. E eu também não te acuso, não te condeno. Vai e não peques mais. Mas você tem um lugar na minha mesa. Você tem um lugar do meu reino. Você é uma filha. Você é um filho do meu Pai. Recebe essa palavra de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos em Cristo Jesus. Essa noite, Senhor, que está encerrando esse dia. E nós estamos agradecendo por tudo aquilo que nós vivemos nesse dia. Tantas curas, milagres, prodígios, maravilhas, provisões. Ah, Pai, obrigado por tudo. Obrigado por tanto. Nós temos muito mais do que merecemos. Nós recebemos muito mais do que merecemos. Por isso estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, gratos, gratos, gratos. Pai, eu quero abençoar a vida dessa mulher, desse homem, desse jovem, desse adolescente, que está voltando agora, Senhor, para a Tua presença. Está arrependido dos seus pecados. Estão arrancando e rompendo com todos os laços do passado, com todos os laços daquilo que estigmatizaram as pessoas. Pai, eles estão entendendo a graça salvífica, eles estão entendendo que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário os habilitou a sentar nessa mesa como filhos. E eles estão de volta, Senhor. Assim como o filho pródigo voltou para casa, caiu em si, voltou para casa, teve anel, teve vestes, teve festa, teve lugar na mesa. Sem acusação, sem apontamento, sem julgamento, mas com um Pai amoroso, bondoso, que estava à sua espera para o reconduzir ao lugar de origem. Que nessa manhã, nós estamos já virando o dia, que nessa manhã, no raiar desse novo dia, continue, Senhor, nascendo novas esperanças. Que as misericórdias do Senhor se renovem sobre a vida dessa irmã, desse irmão, desse filho, dessa filha de Deus. Eu os abençoo
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Você retorna hoje para os caminhos do Senhor, sem acusação, sem peso, sem condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sinto o Espírito Santo reconduzindo você a esse lugar de honra. O Espírito Santo de Deus colocando de novo o anel no seu dedo. Anel fala de autoridade. O Espírito Santo colocando novas vestes em você, vestes de santidade, vestes de louvor, vestes da palavra de Deus. Sinta-se revestido, revestida pelo Espírito Santo. Tem uma festa, tem um banquete sendo preparado para você. Muita música, muita comida boa, muita gente feliz celebrando a tua volta, celebrando o teu retorno. Não é voltar para a igreja, não é voltar para a instituição, não é voltar para a denominação, é voltar para a casa do Pai, para o lugar da presença. Testemunhe isso para mim, por favor. Escreve nos comentários, pastor, eu voltei. Eu sou aquela pessoa que recebeu essa palavra e eu voltei. Que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. Que a tua vida seja significativa e producente para a glória de Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenha um excelente dia em nome de Jesus. Deus te abençoe.